O Winston Churchill, que tem várias citações dele falando cada coisa mais maravilhosa, que às vezes ele rouba frases da Clarice Lispector, né? Porque, né? Ele e o Einstein são os maiores frasistas da humanidade. Exatamente. Olá, o episódio do Freecast! Terça-feira, sempre ao meio-dia, um episódio do Freecast no teu Spotify. Hoje o tema é a Segunda Guerra Mundial. Aham. Aqui é o New Show. Ai. E por essas e outras que a gente só segurava o cartaz. Fala, patrão. Fala, Galáctico. Aqui é @Doug. E se eu pudesse dar só um conselho para você, não invada a Rússia no inverno. É um bom conselho. Salve, galera, eu sou o Melo e eu vou ler pra vocês a introdução de um livro pesadíssimo de se ler, apesar de necessário. Já sei qual é o livro. Não é o Harari. Meus ovos. Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isso é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isso é uma mulher sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar. Vazia os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isso aconteceu. Eu lhes mando essas palavras. Gravem-nas em seus corações, estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar. Repitam-nas a seus filhos. Ou se não, desmorone-se a sua casa e a doença os torne inválidos. Os seus filhos virem o rosto para não vê-los. Que cara, deixa eu repetir o final. Ou, Veio mandando mensagem ali. pois é, aí me desconcentrou aqui. Tá. Ou, se não, desmorone-se a sua casa, a doença os torna inválidos, os seus filhos virem o rosto para não vê-los. Primo Levi, no livro É Isso um Homem, em que ele retrata o período dele nos campos de concentração. Ô, louco. É nessa vibe aí que a gente vai. Seja Começamos nosso bem. embaixador lá no @InstaFreecast e mande sua fanfic lá para e-mail do freecast@gmail.com, contando a história do dia que você foi conhecer o seu bisavô na Argentina. Tá certo? Senhores, eu acho que todas as nossas pautas são um grande campo minado, mas a pauta de hoje tá mais pra aquela famosa floresta que o professor Luxemburgo tanto descreve em suas preleções. Eu tô certo? Então, a gente tá num ambiente muito, mas muito perigoso. Muito tenso, né? Muito tenso. Falar o campo minado foi intencional, eu imagino. Né? Eu acho que hoje a gente tá embaixo da hélice. Eu acho que a gente tá dentro do avião com a bomba no colo. Ou a gente pode dizer que tá num bunker com um revólver, né? Não, aí não. Um pouco antes disso, pouco antes. Tá. Onde é que seria legal começar? A gente começa, tipo, meio que assim, é Segunda Guerra. A gente pode começar no falando serião, a gente vai na cultura pop, que a gente... E eu quero fazer uma pergunta antes de tudo. Vai lá. E já vou começar pesado. Seria Adolf Hitler a pessoa mais conhecida da história que se tem os registros? É uma boa Uma pergunta. baita questão. Tu sabe que tem aquela coisa da transmissão de rádio, né? Que, por exemplo, os rádios que a gente transmite, né? É pela televisão, eu acho. Agora eu não sei qual é a informação. Mas, por exemplo, assim, o planeta tá emitindo a programação... Da transmissão das Olimpíadas Isso, de Berlim? é isso aí. Fechou. Era isso aí que eu queria fechar. Sim. Meio que as primeiras imagens televisionadas que nós temos é meio que aquele estádio, o Hitler ali, todo mundo amando o cara, e essa imagem tá correndo o espaço, né? E as imagens que foram produzidas depois estão correndo logo atrás. Então, considerando como primeira impressão pros alienígenas, dá pra ter uma primeira febre já nessa situação aí já, né? De que realmente de líder do século, por exemplo, século XXI, não tem ninguém que tenha atingido uma relevância tipo a dele, assim, né? Vamos fazer um pequeno teste? Vocês conhecem qual é o nome mais relevante para vocês do século XX, do século XIX, do século XVIII e do século XVII? Ah, mas tu forçou agora, hein? Vocês não vão lembrar de ninguém.
Não, é que Não tem um não, expoente. é que tu percebe que tu condiciona a temática, porque, por exemplo, se tu for ver, por exemplo, só na questão da Segunda Guerra, tu vai vendo que tem figuras emblemáticas, cada lado tem uma figura emblemática, né? Por exemplo, vai ter o Churchill, né? Daí pro inglês o Churchill é mais importante que a rainha, né? Nesse momento, né? Aí tu vai ver, quer dizer, que a rainha não, o rei era o rei, na verdade, nesse momento, né? E daí tu vai ver nos Estados Unidos, tá? Tinha o presidente, na Rússia tinha o Stalin, é um cara importante, o Mussolini, eu tenho certeza que o italiano já diria que é uma figura que aparece muito mais. Só que daí, por exemplo, tu pensa em século XIX, tu tem a Rainha Vitória, tu tem essas figuras que ocuparam, né, o século inteiro. Mas elas ocuparam o nosso... Digamos que esse pessoal do Bom Triplex na nossa mente, porque por suas conquistas ou porque foi o que a gente aprendeu na escola? Foi a história que nos foi passada? Eu acho que é muito por uma exploração de cultura pop mesmo, que fica, porque se tu for parar pra ver, e outra coisa, né, de ser o maior evento, o último maior evento da nossa história, assim, se for parar pra ver, porque a Guerra Fria meio que... A Guerra Fria não é, digamos que não era só a Guerra Fria, né? E a ida do Homem à Lua não é maior? Não. É que a ida do Homem à Lua acaba sendo um capítulo, um grande evento. É um capítulo da Guerra Fria. É um grande evento, é um ponto importantíssimo e tudo mais, apesar de não ter existido. Mas... O que não existiu? O Homem na Lua, né? Tudo feio. Tu vai botar conspiracionismo aqui. Não, eu tô brincando. Todo mundo sabe que isso não aconteceu. Enfim. Derrubei ele. Mas assim, a guerra em si, né? A Segunda Guerra ela é maior do que a Primeira, em número, em tudo, né? E eu acho que o maior evento pós Segunda Guerra, de fato, assim, acaba sendo o Covid, né? Não, mas é muito difícil falar estando no evento. Não, é que assim, ó, eu digo... É que nem o cara lá em 2013. Ai, o gigante acordou. Nossa. Tipo, vai olhar pra trás agora... piada, né? Dá pra dizer que o gigante acordou é o professor de artes reprovando o pequeno Adolfo? Não, mas não, eu acho que tem um argumento melhor que corrobora essa questão de colocar ele como pessoa, como CPF, né? Talvez central dos tempos, pelo menos dos tempos modernos, né? Porque se tu for parar pra analisar, bom, tu tem o Napoleão ali, tu tem, eu falei da Rainha Vitória e tal, um pouquinho depois do Napoleão, daí tu tem ali o Hitler, ele vai estar, eu acho, numa questão de que ele foi uma espécie de símbolo do último consenso do nosso mundo que a gente vive hoje. Meio que dizer assim, ó, tá, todo mundo concorda que esse cara é ruim e ninguém tem a cara de dizer, eu acho mais ou menos. Não, todo mundo fala que é ruim. Né? Eu acho que é meio que isso. Às vezes eu falo assim que quando a gente era mais novo, era feio falar de nazismo e ditadura militar. Hoje só é feio falar de nazismo. Tu vê que teve uma mudança de opinião pública a respeito do evento ditadura militar no Brasil, né? Antes era feio, full feio, né? O cara que vai na televisão defender ditadura militar, ele era excluído. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês acham que esses políticos mais influentes, eu posso citar nominalmente tanto o atual presidente do Brasil como o antigo presidente do Brasil, o Lula e Bolsonaro, os dois se equivalem ao... Muito cuidado ao ouvir. Muito cuidado ao ouvir, mas eu vou falar. Não, é que eu acredito que eles se equivalem ao Hitler. Puta merda. Na questão da oratória e o poder de convencimento. Não, mas isso é qualquer líder. Pode pegar o Fidel também. Exatamente. Pode pegar. Por isso que eu coloquei os dois polos, entendeu? Pra mostrar que não é por questão política em si, mas que são os líderes que conseguiram chegar em algum lugar por causa desse poder de oratória e convencimento. E o próprio, no caso do Bolsonaro, tem muitas práticas muito similares na questão da propaganda, né, que eu digo. Mas só uma coisa, a oratória do Bolsonaro não é... Não é. Exato. É forçar. Da propaganda, entendeu? Digamos assim, que tem por trás. Tem muito mais coisa
por trás que aí que tá. É que é muito complicado tu reduzir a pessoa física ali, né? Porque não é só isso, né? Porque pensa por exemplo, né? Vamos pro pé no chão, né? Como é que começa esse evento, né? Ele vai de 1939 a 1945, né? Qual foi o gatilho? Vai lá. Tu tem um cenário montado, né? Pré esse início da guerra, né? Tu vai ter uma Primeira Guerra Mundial, né? Que basicamente é A guerra que vai por fim a todas as guerras. A guerra que vai por fim todas as guerras e meio que vai setar o cenário do início da outra, meio que... Porque percebe que tu tem guerras de uns centenas de anos e aí tu tem uma guerra que começa e acaba em 5 anos e aí tu tem 20 anos e tu já tem outra. Meio que quem olha de fora é quase a mesma guerra, né? Os russos veem só a Segunda Guerra, né? Tu tem um tratado, né? Que todo mundo fala o Tratado de Versalhes e tal, coloca a Alemanha como culpada, tu vai botar o país numa crise. No final da Primeira Guerra ainda nem era, tipo, o que eu vejo assim como um grande marco, né, da Primeira Guerra. Inclusive, marco era a moeda alemã. A divisão, muito bem contado. A divisão, né, dos países em si, porque ainda existia, tipo, impérios ali, entre aspas. Sim, assim. Na primeira ali, depois... Era o depois Império, era o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, umas coisas assim, que é meio... No colégio eu ouvi esse troço, Império Austro-Húngaro, a Prússia, perguntar que porra é essa? Pois é, não, exatamente. E aí o que tu vai ter? Se tu vê o que era o mapa da Alemanha unificada ali, puta merda... do Império Alemão? Não, quer ia falar falar? do Richthofen. Não, do segundo Reich lá, Barão Vermelho, tá falando? Não, Não. Puta merda, vai vir. Como é que... O Bismarck. Tá, o Bismarck lá, que vai fazer basicamente a unificação da Alemanha ali e tal, ainda sob o Império Alemão, e vai criar esse império que vai pra Primeira Guerra. A Alemanha, no caso a Prússia, que junta tudo e forma a Alemanha vai até depois da Ucrânia lá, vai quase no pé da Rússia, né? Todo esse território que são todos esses países que tem ali, a Lituânia, aquilo era tudo Império Alemão. E na medida que, por exemplo, ele dá toda a volta aquela beira da Polônia ali, vai tudo pra dentro ali, entendeu? Então, assim, aquilo ali unifica, perde-se essa questão do império. O que significa ser um império? Significa que tu tem terra do outro lado do planeta. Tu perde tudo isso também, que é dinheiro, tu entrega pros outros países, tu entrega pra Inglaterra da vida, fora que tu tem um monte de gente que se identifica como alemão espalhado pelo mundo, né? Tu tem gente que foi anexado pela Rússia, por exemplo, tu tem a Kaliningrado, se tu vai olhar no mapa Kaliningrado, tu vê assim, é a Rússia, mas tá no meio dos dois países. É completamente nada a ver, né? É um país no meio do nada. Era assim que acabou, claro, bem depois, a Alemanha Oriental, que era um país nada a ver da União Soviética, que tava quilômetros da União Soviética, né? E quilômetros em termos de União Soviética é sempre para mais de 1000, né? Então, assim, tu tem essa questão da Primeira Guerra criar uma situação que vai quebrar a Alemanha, tu tem a crise de 29 que vai quebrar todo mundo, tu tem esses movimentos nacionalistas, porque quando Hitler chega no poder, já tava pegando fogo em tudo que é lugar, em questão de Itália. Não, mas assim, ó, no pós Primeira Guerra ali, que teve depois, logo na sequência ali, a Revolução Russa e tudo mais, que foi o primeiro, na realidade, desses movimentos mais nacionalistas, né, que era o nacionalista não, totalitarista, né, com Stalin, e acabou servindo de modelo para alguns e de bicho-papão para outros, para reforçar essa questão do grande inimigo, né, o comunismo como o grande inimigo. O que pegou forte é que, por exemplo, tu tem em 17, no meio da Primeira Guerra, né, que tira a Rússia da Primeira Guerra. Um número bem específico. Em 1917 tu tem a Revolução Russa, que nasce ali, tu tem um princípio do que vai virar a União Soviética, né? E o que acontece? Tu tem esses movimentos nacionalistas que vão se alimentando desse cagaço de acontecer nos países deles o que aconteceu lá na Rússia, né? Que é da galera pegar, tomar conta, tirar a nobreza, tirar os antigos líderes e tudo, e botar o socialismo a funcionar, né? Bolcheviques. Tem
monte de causa e o preconceito todo, o antissemitismo, isso aí era café da manhã ali na região, né? Não foi o Hitler que inventou isso aí, né? Isso aí era linguagem corrente. Charge de judeu no jornal de maior circulação. Tudo rolando, né? Eu posso trazer um momento Uai da Primeira Guerra? Manda um momento Uai. Vai lá. Oferecimento aquela banda Franz Ferdinand, né? Que o nome próprio já é uma referência, né, à Primeira Guerra. Também num dos clipes mais famosos, que é aquele Take Me Out lá, não lembro qual é o nome da música, ele é todo inspirado no movimento artístico do Bauhaus, que foi um movimento que surgiu... Ouvi o Paulista falando de Bauhaus durante a Primeira Guerra. O Bauhaus. Não, eu fiz um trabalho sobre isso na faculdade uma vez e foi um fun fact que eu achei curioso e usei na apresentação. Era só isso, por isso que era o momento Uai. Muito bom. Caraca, velho, que alt-tab, né? Eu também agora quero fazer um momento Uai aqui. Vamos aproveitar esse cliffhanger. Vamos falar que... o quadro tá à venda, né? Quem quiser patrocinar. Quem quiser patrocinar tá aí aberto. Vamos lá, eu quero falar que Napoleão e Hitler foram os responsáveis por viciar o mundo em Nutella. Que específicos. Por quê? Napoleão, ele tentou barrar o comércio britânico como uma maneira de vencer a guerra. O resultado disso foi o bloqueio continental, que fez com que o preço do chocolate disparasse absurdamente. Dessa maneira... Açúcares, né? Isso Napoleão. Isso por enquanto Napoleão. Beleza. Dessa maneira, os confeiteiros italianos da região de Turim começaram a adicionar avelãs picadas ao chocolate para que ele rendesse o máximo possível. Essa mistura ganhou o nome de Gianduia, ou Gianduia, sei lá. Um século depois, nosso amigo do bigodinho, o chocolate voltou a ser um produto muito caro e escasso na Europa, por conta do nosso amigo aí. Então, um confeiteiro italiano chamado Pietro Ferrero recorreu mais uma vez às avelãs para, em 1946, criar a pasta Gianduia, que seria rebatizada de Nutella posteriormente. E seguindo nessa mesma levada aleatória... Espera aí, calma aí, tem um fun fact muito bom aqui. Vendido em mais de 75 países, podemos dizer que a cada 2,5 segundos um pote de Nutella é vendido. Para ter uma noção de comparação, a cada 8 segundos nasce um bebê. Interessante. Mas ainda por causa desse racionamento do açúcar que aconteceu aí por causa da Segunda Guerra, a Coca-Cola... Era a Mayra Cardi, a chanceler da Alemanha nessa época. Que assim, por causa da Segunda Guerra, né, o açúcar foi racionado nos Estados Unidos. A eleição tava entre o Hitler e o Arthur Aguiar. Aí o povo disse, tá, vamos no Hitler, que o carboidrato é demais, muito exagero. Porém, as autoridades decretaram que as fábricas da Coca-Cola não sofreriam nenhum corte, porque ela se incluía entre os produtos vitais da guerra. Ela era enviada aos soldados dos Estados Unidos que combatiam na Europa. A Europa. Sob a ideia de fazê-los sentirem-se mais próximos de casa. E, no caso, a Coca-Cola, ela era vendida pros soldados por 5 centos de dólar. O negócio do spam é Primeira ou Segunda Guerra? Eu acho que isso é bem Do depois. spam, a origem, isso é depois, a origem da né? palavra spam. Não, Eu isso é acho depois, que é é depois. depois. Porque o comercial era em colorido já. Ah, será que não é coisa do Vietnã daí? Não, Pode ser. Pode ser. Mas tem essa questão aí da Coca, tu sentou que os alemães criaram uma Fanta daí, por causa disso? Não, eu não citei, mas Se um interessante. exército tomava Coca e o outro tomava Fanta, certamente o que perdeu era o da Fanta. Porque não é possível. Não tem O cara da dúvidas. Fanta não tem o mesmo vigor. Não tem. Não tava mais chegando Fanta lá na Alemanha, então os caras fizeram algo assim, vão meter um refri novo aí, Fanta. Que Fanta vem de Fantastic. Caraca. Cara, foi uma sequência de fatos aleatórios envolvendo alimentos que eu não esperava. Não, tu acha que tem metralhadora de giratória na guerra? Não, é a metralhadora giratória dos fatos aleatórios aqui, né? Tu não para de vir, né? É muita E cultura. isso que a guerra nem começou, né? Porque o que acontece, né? Na medida que o Hitler nem usava bigode ainda. Não, exatamente. Ele tinha Na verdade, ele tinha aqueles bigodão, né? Mas vocês sabem por que ele usava o bigode? Daquele jeito? Que era moda, né? Não, eu não sei, eu queria saber isso. Não, era moda? Na época do Chaplin. Não, é que tá, era que nem tu fazer o cabelo do Neymar. Gabigol, sabe? Era meio que isso, né? Era a moda, só que o cara avacalhou, né? O cara transformou em símbolo, né? Bate-foco, bigodinho, não que fosse legal. Aí convenhamos, virou mas só o modelo de depilação, né? Porque daí não aparece na rua. Isso foi bem específico. Tá bom. Bem específico. Tá bom. Tá, beleza. Como é que ele vai ficando popular, né, na Alemanha? É muito Peraí, só uma dúvida. Porra, Será bicho. que é por isso
isso que o Ai. Brasil é conhecido como Brazilian Wax lá fora, por causa do desmatamento da Amazônia? Pode ser. Tá bom. Piada ecologicamente. Vamos lá, Tainá. Tainá é a nossa... Essa aí é referência, né? Tá. O que acontece, né? Ele vai ficar... Ele vai crescer em popularidade na medida que tem toda essa questão de achar o grande culpado pela derrota alemã, né? Ele trabalha com isso, né? Ele trabalha pra isso, porque ele participou da Primeira Guerra, ele descobre isso no hospital e tem toda uma galera que tá emputecida com aquilo. E, cara, é comum em todas as grandes derrotas tu culpar o cara que tá com muito, né? E tá ali na tua volta, né? É só ver quem são os grandes culpados. É sempre o poderoso da vez, né? A seleção brasileira perde. Quem é que é culpado? É sempre o craque do time, né? Então, os caras vão botar a culpa em banco, vão botar a culpa nas grandes influenciadores ali da política local, vão dizer que tem os traíra ali e tal, e vai sobrar pros judeus, obviamente, porque eles estão envolvidos em todas as questões envolvendo dinheiro ali, né? Então, tem isso, tem o cagaço do comunismo, e ele vai crescendo, o que é loucura, né? Que ele começa que o partido nazista começa como quase como um sindicato, né? É que é completamente diferente o jeito que vai se desenvolvendo por explorar justamente essas duas coisas, né? E ele acaba chegando ao poder, né? Nessa questão de entrar na política sem pauleira, né? Sem furar a regra do jogo, né? Embora eles tivessem um certo comportamento de milícia na rua, assim, né? Não, e fora que... literalmente catar comunista na rua pra dar porrada, né? Mas ele ficou muito popular lá porque ele recuperou a economia alemã de uma certa forma, né? Mas ele recuperou cagando pra Liga das Nações lá, que não fez porra nenhuma. Porque já tava no poder, sim. Não, mas é aquilo. Eu tô garantido, o resto que se foda. Ele foi basicamente... É por isso que as Olimpíadas de 36 ali, que a gente falou das imagens, viram uma coisa que tem que usar de referência pra ver que ele não era esse negócio que todo mundo depois pinta, que o filme já começa com uma trilha sonora dark quando aparece ele, assim. Não, ele era figura pop no mundo, né? Nessa época. Ele gostava de cachorro, era vegetariano. Tinha a cachorrinha lá, era a Blonde, o nome dela. Que ele deu veneno no final lá. Sim. Não dá spoiler, mano. Ah, puta, dei spoiler da Segunda Guerra, caramba. Tá. Não, e daí o que acontece, né? No outro dia a gente deu spoiler lá da Bíblia. E aí o que acontece, né? Na medida que, por exemplo, tu tem a Olimpíadas 36, tu tem toda aquela coisa, tu tem sempre o fato de que já tem todo aquele discurso forte dele, já tem muita gente que é contra, mas é aquela coisa de um partido de extrema direita focar a questão de eficiência. Economia tá bem, ninguém tá nem aí pro discurso, entendeu? Essas coisas estão funcionando, ninguém tá nem aí pro discurso. É bem isso, né? Então o que acontece? Ele quer esticar, como aí que tá, tu vai começar a fazer o país crescer de uma certa forma ali. Só que só isso não sustenta tu querer fazer campanha de guerra. Tem a parte do discurso, tem a parte dos apaixonados ali. Então tu quer ele quer criar o tal do espaço vital, que é o quê? Tu precisa esticar um pouco, tu precisa recuperar, porque tem gente falando alemão fora da Alemanha, a gente tem que botar essa gente pra dentro, a gente tem que, né, dar uma... O Hamburgo tem bastante. E a Áustria só falou assim, ó, vem que eu quero. Não, exatamente. A Áustria simplesmente entregou. Eles quiseram um pedacinho do que era a Tchecoslováquia, né? Que hoje é a nossa Tchequia. E aí que tá. E ele negociou isso com a Inglaterra e com a França. Dizem, tá, eu quero pegar a Tchequia ali. E aí o que acontece? A Inglaterra e a França deixaram numa pegada que a gente vê... Era a Polônia isso aí? Era um pedaço do eu acho que era a Polônia. Não, isso era... Porque fica no norte ali que vai pro leste da que França, era talvez. O território da época era a Tchecoslováquia, era no norte, numa tipo quase perto de uma tríplice fronteira ali entre a Alemanha, a Tchecoslováquia. Tem um nome, é uma batalha importante até isso aí. Pera aí que eu vou catar isso. Isso, não tem aqui, tá aqui no mapa. A Polônia, quando eles invadiram, não era pra invadir, tanto que foi aí que estourou a guerra. Não, isso aí foi bem depois. Da Polônia foi depois. Essa parte da Tchequia, da Tchecoslováquia, sim. foi uma parte que a Inglaterra e a França aceitaram.
E ao mesmo tempo que ele faz... Inclusive, quem ajuda a fazer esse pacto é o Mussolini. Ele vai lá e faz o acordo com o Chamberlain, que é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha ali, né? Que é quem depois vai dar que é quem vai dar o lugar depois pro famoso o Winston Churchill, que tem várias citações dele falando cada coisa mais maravilhosa, que às vezes ele rouba frases da Clarice Lispector, né? Porque, né? Ele e o Einstein são os maiores frasistas da humanidade. Exato. Eu acho que se botar todas as frases que atribuíram a eles não têm tempo de vida pra falar tudo aquilo ali corrido, assim. E ao mesmo tempo que eles fazem esse pacto e ocupam esse território, eles também no ano seguinte, ali em 39, já no ano da guerra, eles já fazem um pacto com os comunistas, com o Stalin lá, né? De não se agredir. Só que eles fazem esse pacto em 23 de agosto de 1939 e no dia 1º de setembro, tipo uma semana depois, ele já fura já. E aí que ele entra na Polônia, né? Uma semana. O homem de palavra. Não, e é uma coisa que tu vê essa questão principalmente da Inglaterra e a França meio que deixarem ele se esticar. Porque uma das punições da Primeira Guerra era que tu não pode fazer exército, tu não podia ter armas tais, É que nem hoje os Estados Unidos botam um monte de sanção pra desenvolvimento militar disso, daquilo em vários países, né? É a mesma pegada. Só que eles aqui têm uma postura quase com que o mundo hoje em dia tem com o Putin, né? O Putin estica o braço e vê o que acontece. Não acontece nada. Por exemplo, a Crimeia. Foda-se, né? Já é da Rússia, já faz tempo, né? E ninguém tá nem aí. A cidade polonesa que teve essa batalha era Danzig, que era na Polônia. Que é o primeiro lugar. Tinha uma dupla... E o que aconteceu nessa batalha? É que ela ficava entre a França e... Pegando no contrapé. É que eu vi a informação de relance e me saltou aos olhos o nome da cidade. Porque tem a ver com a origem do tal do corredor polonês lá. Tá. Oba! Que é por causa disso, porque ficava... deixa eu ler certinho isso aqui. É que como tem é que também tinha território que era alemão depois da Polônia, né? Aí tu tem um espaço que tu... Tem a ver com isso dele quebrar as promessas aí. Ele quebrou a promessa de invadir a Tchecoslováquia, e aí depois ele foi lá e invadiu a Polônia. A Tchecoslováquia tava dentro do combinado. A furada foi a Polônia, né? Que daí ele queria a devolução do porto dessa cidade. Sim. Não, é que ele queria... O Hitler queria o porto de Danzig e livre acesso na Prússia Oriental. Ele é conhecido como corredor polonês. Isso, exatamente. É isso. Não, que tem gente, por exemplo, tu vai ver, por exemplo, o Kant, né? Que o filósofo alemão, não sei o quê. A cidade onde é que ele nasceu é lá do outro lado. Hoje é meiaço da Rússia, né? Que era a Prússia, que era um território que os alemães botavam como deles, assim, né? Então essa coisa do furar foi só pra fazer o que já tava há muito planejado, né? E daí, de coisa importante, pra 40, é que forma o tal do eixo, né? Que são os três participantes do lado dos malvados, né? Que é a Alemanha. O Japão que não tinha essa questão não era tanta a questão do nacionalismo ali, do fascismo, os caras. Era japonês, né? Não, mas aí que tá. Era um negócio meio estranho. Não, mas é que a questão do Japão é que também pegava um racismo forte, que eles se consideravam uma espécie de nós somos os asiáticos puros e a gente vai dominar a China. Eles estavam com a China. O território dele, daí pensando, o Japão era uma ilhazinha. Beleza, a Inglaterra também era, né? E dominou o mundo. Então, assim, eles estavam crescendo, se espalhando pela Ásia, pela Oceania, estavam, o território que eles estavam, pegava Indonésia, Nova Zelândia, Coreia, até a Sibéria tinha japonês. Então, tu teve, nesses primeiros 2 anos aí, até 41 ali, foi só vitória do eixo, assim, eles foram se esticando. E os alemães naquela da Blitzkrieg, né? Que é chegar com tudo, com tanque, a milhão. Passando-lhe a pista. Porque a Guerra Antiga... A Guerra Relâmpago, né? Porque a Guerra Antiga, né? Da Primeira Guerra era aquela coisa... Trincheira... A Blitzkrieg foi no norte da África, não foi? Ou acontecia em outras partes? Não, também. O primeiro lugar foi a Polônia, né? Mas depois eles pegaram... O que acontece? O Hitler, ele aprendeu com a Primeira Guerra. E na Primeira Guerra, com a Guerra das Trincheiras, ficava tudo parado, não tinha como ficar avançando. E tu ficava dias ali, né? E passando o tempo, chance de dar merda, doença. E tu tinha... Recursos. E tu tem
menos gente. E ele sabia que ele tinha menos gente do que os outros. Então ele tinha que ganhar na qualidade. A esperança dele até o fim era ganhar na qualidade. Tanto é que se tu vai comparar armamentos e técnicas, os nazistas tinham muito mais tecnologia do que os outros que estavam ali pau a pau. Sim, tanto que tem até aquela história das armas secretas lá que eles tinham. As como é que é? Opa, já vamos entrar nessa seara aí já. Ah, pô, podemos? Tamo aí, a gente já tá em 40 já. Não, aí. Tem uma arma secreta aqui, ó. Uma suposta arma secreta alemã, Meus ovos. conhecida como Die Glock, o sino em alemão. Essa arma secreta sempre atraiu a atenção das pessoas. De acordo com a lenda, tratava-se de uma espécie de aeronave com 2,7 metros de largura e 4,6 metros de altura, com um formato que lembrava muito um sino. Bom, se não mesmo. Um sinão, né? Na sua base havia 2 cilindros em contrarrotação que eram preenchidos por uma substância com uma textura semelhante à do mercúrio, só que de cor violeta. Eu gosto, Essa eu gosto desses micro detalhes, assim, da Mercúrio. Só que violeta, assim, dentro fica assim, ó. Verdade. Essa substância era conhecida como Cherum 525 e vinha armazenada em grandes cilindros que eram cuidadosamente manipulados, pois se tratava de uma substância muito volátil. Quando o sino era ativado e os cilindros se moviam, tudo num raio de até 200 metros se transformava, com cristais se formando nos tecidos vivos. O sangue se transformava em gel e as plantas iniciavam um processo rápido de decomposição, transformando-se numa massa cinzenta disforme. O desenvolvimento desse sino ocorreu em instalações super secretas na mina abandonada de Wenceslas, na Polônia. A função do sino é desconhecida, com muitos artigos sugerindo tratar-se de uma espécie de propulsão antigravitacional avançada. Que mão, hein, bicho? Como é óbvio, não há qualquer documento oficial. Olha aí, ele perdeu só agora isso. Isso aí tava no final, né? Podia começar no... ou mesmo algum relato dado em primeira pessoa por algum cientista ou militar alemão sobre esse suposto sino. Era o zap da época. Tudo que há é uma coisa que vocês gostam muito. É um livro escrito no ano de 2000 pelo polonês Igor Witkowski. Witkowski disse ter obtido essas informações após ler após ler o interrogatório de um oficial da SS de nome Jacob Sporenberg. Não é Jacob. Que foi executado. Sei lá. Tá, meu, e aí? Que foi executado na Polônia, após ter sido julgado e condenado por seus crimes de guerra. É isso aí. É um sinal gigante. Sim, que não tem praticamente, que não tem uma aplicabilidade prática em lugar nenhum. Não, é pra avisar todo mundo que vai ter missa. É isso que serve o sino. Eu tava lendo sobre as armas secretas nazistas. Ainda tem uma imagem até que eu mandei pra vocês e vai estar na capa do episódio. Um Megazord. Que é um troço muito bizarro. Mas aí eu fui ler a notícia mais por causa dessa imagem, que é da abertura de uma série australiana chamada Danger 5, onde um grupo de heróis combate Adolf Hitler em uma paródia de seriados japoneses. Tá ligado os tokusatsu que tinha? Sim, lá, o Inspector, Ultraman. Essa pegada aí. Eu achei deveras interessante. Bom, tinha o... Não veio. Bom, nos Estados Unidos, nessa mesma época, bombou uma cacetada de personagens que lutavam contra o Hitler, né? O Capitão América, o mais famoso deles, né? A cultura pop absorveu muito disso, e é o que né, ajudou a colar na cabeça das pessoas também a figura, assim, esse cara aqui, todo mundo tá de acordo que ele é ruinzão, né? Fechou, né? Ninguém vai discordar, pelo menos no ocidente, né? Vamos fechar essa questão aí, senão vai dar bolor, né? É meio que isso, né? Ajudou, e a quantidade eu acho que é o evento histórico com a maior quantidade de filmes que tem, bem possivelmente, assim. Mas facilmente. Eu acho dá que pra listar, assim. briga legal com eventos bíblicos, assim, mas de... dá pra fazer umas stats aí, vamos. Não, mas não fizeram filme da Bíblia ainda. um completão. Completão não fizeram. Por esse argumento aí do completão, não tem filme de Segunda Guerra completão.
É verdade. Você tem que pegar e juntar vários pra... Tu tem que começar lá em pra 1430. Ah, é tempo, hein? Puta vida. Mas desses filmes de guerra aí, quais são os favoritos de vocês? Bom, a gente tá no cronograma aqui, ó. Quando eles invadem, quando eles começam a ganhar ali em 1939, 1940, é em 1940 que se passa o nosso querido Dunkirk, né? Ou Dunkerque, ou Dunkerque, ou sei lá o quê. Que Qual é a pronúncia correta, professor? eu chamo de Dunkirk. Fechou. Ou Dunkirk. Eu chamaria de Dunkirk. Dunkirk. Porque Dunkirk. é que o nome do lugar é em francês, né? Daí seria Dunkerque, alguma Dunkirk. seria Dunkerque, tipo Albuquerque, assim. Não, mas o que é esse evento, né? É quando a Alemanha toma todo o norte da Europa, inclusive a França, né? Eles passam pelo que era a linha Maginot, que era uma defesa infalível francesa que faliu em 2 dias. E eles tomam o norte da França, justamente pra se virar pra Grã-Bretanha. E a Itália pega um pouco mais do sul ali, porque a Espanha tá meio que se ferrando sozinha. A Itália que tá cuidando daquela parte da África ali e do sul da França. E o Japão tá meio que cuidando, tá tomando conta lá, tá se espalhando. Então o que acontece? A Manchúria. Nessa hora aí, tem 300 mil soldados aliados no litoral da França ali, preso de frente pra um monte de tanque alemão. E eles vão morrer tudo. Eles estão ali pra morrer, eles vão morrer. E o filme conta a história dos ingleses vindo com um navio de pesca, com bote salva-vida, com resto de gelo do Titanic, pra atravessar o canal da Mancha, né, que é a divisão de água que tem entre a França e a Grã-Bretanha, pra tirar essa galera de lá e trazer de volta, pra num outro momento essa galera conseguir recuperar forças e combater de novo. Mas eram 300 mil malandros que estavam ali pra morrer, né? É, pô, é pouca gente se pra pensar no número de vítimas totais da guerra, né, também. Pouca gente. Porra, gente. Não, pra te ver a enormidade de vítimas. Os né? números são uma sacanagem, né? E tu tem vários o que tem desse início de guerra? Vamos tentar pegar os filmes pelos períodos aí, né? Desse período inicial, tu tem o Dunkerque, tu tem o Dunkirk, tu tem Opa, quem é que tá recebendo ligação, hein? que é isso? Estamos em 94 de novo? Estão invocando o Führer, hein? O que tá acontecendo? Eu não tô ouvindo nada. Então foi tu. Ah, então é tu? Deu aquele barulho Não tem nada deu aqui, aquele né? barulho de recebendo ligação da caixinha de som. Bota, não tem nada aqui rolando ali. Tá, então foi o Führer mesmo. Não, e aí é justamente a partir desses eventos aí de vitória do eixo, né, que vai ali 41, ali mais ou menos, 41, 42, sei lá, que estão se espalhando, que começa, tem essa fugida aí pra Inglaterra da galera, tu tem essa invasão da Polônia, que começam a se criar os guetos, que é um momento os campos de concentração e extermínio, né, de 41, 42, né, que é o que começa... Tem filme também sobre os campos de concentração, os montes, né? O próprio menino do pijama listrado lá. Tem uma... nesse ponto aí, né, tem muito... Aquele O A Vida é Bela também é de... Não, que baita filme, meu. né? Fica meio perdido em que época que é cada um, assim, mas eu vejo que tem uma certa... A lista de Schindler também, né? Isso. Esse eu não vi, era preto e branco. Não, a grande questão é que tem uma parte do cinema também que gosta de explorar essa parte mais do sofrimento, assim, que é muito fácil tu fazer um filme emocionante explorando esses momentos, assim, né? Tá, mas tu não vai falar do Resgate do Soldado Ryan mesmo. O Resgate do Soldado... Não, é que a gente tá indo por período, bichão. Tá. O Resgate do Soldado Ryan é finaleira. A gente vamos tentar periodizar, por isso que é difícil a missão. É difícil, tem muita coisa. Aquele Até o Último Homem é da Segunda Guerra, né? Não, é do primeiro. Aquele com Miranha? Com Miranha? O Miranha, É da Primeira Guerra. Tem certeza? Pode ser... Eu lembro das pistolas, era a pistola da Segunda Guerra. É da segunda. Aqui, Batalha de Okinawa. Batalha de Okinawa. Sai do meu celular. Ah, olha aí. E é um baita filme, meu. Esse filme eu não dava nada pra ele. E aí eu fui assistir porque tinha o Miranha, né? Aí, cara, foi muito surpreendente, porque é um filme que é de guerra e que não explora, assim, o cara dando tiro, tá ligado? É o cara salvando a galera. Muito da hora. Não, mas o que mais me impressionou é que esse cara existiu de fato. Sim, verdade. Quando eu vi no final, que era, tipo, fatos reais ali, caralho! E
essas batalhas, né, são as que são menos faladas, assim, né, que é a parte da guerra que é no Pacífico, né, que é a galera que tá brigando com o Japão ali, né, é o outro front, né, tem pouca coisa também das batalhas da África, assim, no geral que se fala muito é Stalingrado, né, é a galera na França ali, o Dunkirk ali, agora ficou mais popular, né, tu tem as explorações, tu tem aquele, como é que é o Cartas de Hiroshima, né, tu tem... Não, é Iwo Jima. E o outro são 2 filmes, né? Não lembro. É um filme... Eu não vi, é um filme... É um... Cartas, eu acho que são 2 mesmo. A gente viu no colégio. Não, quem tu me corrigiu aí é Cartas de Hiroshima, tá? Não, Iwo Jima. A Conquista da Honra seria? É uma ilha japonesa. Sim, cara. O que acontece? Eu não sabia. É isso Eu aí. tô pesquisando agora. É isso aí. É a Conquista da Honra e tem o Hiroshima ali. E aí o que acontece? É um filme que conta um lado e o outro filme conta o outro. Eles foram lançados irmãozinhos, assim, juntos. É dirigido do Clint Eastwood. E aí, exatamente, um conta o lado, o japonês, o outro lado conta o americano. É bem interessante. E vai contando tem algumas coisas, uns crossover, é bem legal. Curioso como o nome do lado americano fala de honra e tal, e Iwo Jima é só a Batalha de Iwo Jima, né? E tem o famoso Pearl Harbor, né? Que é uma das maiores teorias de conspiração com fundamento. Mas se foram os americanos que fizeram o filme, por que eles iam falar do lado dos caras? A vilanizar eles. É que nem quando deu a questão do Chernobyl, né? Ah, mas é uma perspectiva muito americana, não sei o quê. Beleza, tem um monte de filme dos russos, né? E aí faz o filme deles. Vai lá ver. Tá, vamos assistir um filme de Segunda Guerra feito pelos nazistas agora também. Falando nisso em outras perspectivas, as batalhas do norte da África não tem muitos filmes que retratam, né? Não tem tanto. Eu não conheço, eu não tenho imagem de cabeça assim, de lembrar de alguns. No jogo, vou falar a pronúncia brasileirada. Battlefield. Jogo Call of Duty. Tá. Não, no Call of Duty, mais especificamente no 2, foi ali que de fato eu fui entender o que era a Segunda Guerra Mundial. Porque tu podia jogar tanto com o lado dos americanos, tu podia jogar com o lado dos soviéticos. Sim. E ali tu passa por toda a história do troço, inclusive o norte da África. Que quase não sabe nada. O Call of Duty, ele conta mais história, mas o Battlefield, ele tinha os cenários mais bem fidedignos, só que ele não contava muito bem. Ele não tem um storytelling, né? Ele tinha as batalhas e tal, né? Tu tem do dia D, tu tem as batalhas no Pacífico, porta-avião e coisa e tal. Só que tu tem que, se tu vai um pouquinho, tu busca ali, daí tu consegue meio que juntar os pontos, né? Vendo outras coisas, porque, por exemplo, a briga ali na África tinha a ver com o controle do canal ali, né? O canal de Suez ali no Egito, né? E a Itália brigou muito pra chegar ali e meio que não conseguiu tomar conta de todo jeito ali, né? E foi dali que os aliados começaram a varrer o eixo do norte da África ali, 41, 42, né? Mas sobre isso que eu tava falando de Pearl Harbor e da questão de perspectivas, tem um filme que é japonês, né? Que é a versão do ataque de Pearl Harbor vista do Japão, que é o Tora Tora Tora. Ah, sim. Que é dos anos 70. Que é bem conhecido até. E quando é que... super conhecido. Bom, relativamente, né? Quando é que se passou o Benedict Cumberbatch nisso aí, hein? Isso aí foi mais ali no jogo da imitação, né? O jogo da imitação ele é mais pro final da guerra ali. Cadê? Mas foi pré-dia D, né? Pré-dia D. E também, tem outro fun fact que tava falando em Itália, a gente esqueceu de citar a Batalha de Monte Castelo. Exato. Incrível Força Expedicionária Brasileira. Isso. O dia que a cobra fumou. Que falaram que era mais fácil uma cobra fumar que o Brasil ir pra uma guerra e é isso aí. Aí foi. Conseguiram dar um bordão pro ratinho. Caralho, é verdade. Só que, tipo, por exemplo, essa batalha... Tu vê que louco, né? Às vezes a gente vê como o filme engana, né? A batalha do dia D é no dia... Quer dizer, o dia D é dia 6 de junho de 44, né? E a gente pensa que depois daquele... Quer dizer, passa-se essa imagem, né? De que depois daquele dia meio que ganharam, né? E não, foi assim, né? Teve mais um ano quase de... Não, porque o que acontece? Em função... Não, mas percebe só a perspectiva, né? Eles desembarcaram na praia nesse 6 de junho, só que eles só foram conquistar Paris
que é ali na esquina, 25 de agosto. Ou seja, foram mais de mês empurrando a galera pra dentro, e vamos lá, e pauleira e pauleira. E a Força Expedicionária Brasileira, ela chega em novembro de 44. Ou seja, tá tendo essa pauleira, e o Brasil só vai chegar ali meses depois, né? No fim da festa, Não, né? exatamente. Na hora que o pau tava cantando, porque também tinha coisa do Brasil não tá pronto, treinaram por 3 meses, né? Pra lutar, ficaram até fevereiro lá, né? E daí o que acontece? Eles ajudaram meio que acabando com o fronte italiano ali, né? Meio que ajudaram na parte ali de... Porque a rendição, nessa parte da guerra que o Brasil... Aí que tá, né? Isso que é o brabo. Não vamos falar mal do nosso país, né? Mas assim, quando o Brasil veio, a Itália já tinha... Vamos sim, cara. Quando o Brasil entrou, a Itália já tinha se... A Itália já era tetra. A Itália já tinha... Não, errei a batalha. A Itália já tinha se rendido já, né? Ela se rendeu em setembro de 43. Tu vê, né? O Brasil bate na Itália desde a Segunda Guerra. Mas tu sabe que falta um europeu eliminar o Brasil ainda depois do Penta, né? E é a Itália. Esse europeu tá esperando a vez dele, né? Então o que acontece? O Brasil, quando chega, já não tem mais Itália. A Europa já tá tomada de britânico, de francês, porque meio que o dia D conseguiu se concretizar porque tinha muita gente nos territórios dominados pelos nazistas que tava fazendo serviço contra, né? Porque, querendo ou não, os nazistas ocuparam um território inacreditavelmente gigante. Quando se tem a Batalha de Stalingrado ali, que começa em 42, que é o que dizem que foi o que virou a guerra pro Hitler começar a perder. É esse aí que é abordado no Bastardos Inglórios? Ou não? Não, o Bastardos Inglórios é mais no... é que o Bastardos Inglórios é um fanficão, né? O reino fanficção, né? Eu nunca vi o filme inteiro, eu acho, do início ao fim, assim, isso aí. Acho que eu vi a coisa de ver por pedaços, que ele uma parte ali, meio que ela pega uma parte inicial ali, primavera... É sempre da hora tu ver um filme ou uma série que estão batendo em nazista, é divertido. Mas é um filme triste e tu não vê, é incrível, né? É um filme legal pra tu ver. E tu viu o Resgate do Soldado Ryan? Não. Tá. Peguei aqui, ele começa a contar a história meio que em 41 e termina a história em 44. Então, tipo, ele vai pegar eventos chaves da guerra. Então, ele meio que aquele filme, tipo, que o cara tá em várias situações que aconteceram, às vezes não necessariamente no lugar que aconteceram, né? Porque Stalingrado, bicho, olha uma hora que tiver paciência aí, o ouvinte, pega no mapa e olha onde fica Volgogrado, a antiga Stalingrado. É longe para um cacete. Então, assim, imagina que os caras já estavam lá na França tomando pau, né? Quer dizer, quando eles invadem... Por que tem o dia D, né? Eles estavam brigando já com os soviéticos quando eles invadiram a Polônia, né? Caralho, é longe mesmo. Não, é muito longe. É perto ali é perto de Roscov ali. O cara tem que pegar 2 horas pra chegar lá. Não, eu acho que o T3 passa ali. O TM, aquele TM2, né? Então o que acontece? 41 tem o Pearl Harbor, Estados Unidos entra na guerra, beleza. Em 41 eles também rompem com claro, o Japão que chamou os Estados Unidos pra guerra. Em 41 os nazistas entram na tal da Operação Barbarossa, né? Porque o que acontece? Eles tomaram conta de toda a Europa. Eles ganharam a Europa. Só faltava a Inglaterra. E estavam tocando bomba lá e tal, aquelas coisas tudo. Em 41. E eles pensam assim, bom, vamos dar pau nos comunistas agora. E aí eles abrem esse fronte, Operação Barbarossa e tal, e vão indo. Então tu vai ter uma batalha de Leningrado, que é em São Petersburgo, é longe pra boné também, e depois tem a batalha de Stalingrado. E aí onde é que morre mais de 2 milhões de malandro? O cerco da cidade, né? Que é onde é que vai dizer que foi o Hitler que perdeu a guerra, que foi burrice e coisa e tal. Só que, cara, vendo depois, né, aí é uma barbada, né? Depois que o Felipe Melo pisou no holandês, é barbada. Não, mas assim, foi um erro estratégico ali, né? Porque acredito eu, alguém deve ter falado assim, mas assim, no inverno a gente vai atacar os caras, vai dar ruim. Alguém deve ter falado isso aí, deve ter falado, cala a boca, a gente já conquistou todo mundo aí. Mas foi quase, hein? Não, exatamente, foi por pouquinho. Se não fosse o inverno em si, isso leva àquela pergunta, né? A famosa pergunta do e se tivesse rolado, e se os nazistas tivessem ganho, né? Sim. Não, mas aqui também tinha a estratégia russa ou soviética, sei lá. Isso.
de usar a estratégia de terra arrasada, que iam deixando tudo pra trás e queimava. Enfim, vem trazendo o cara pra dentro, porque eles sabem que eles têm 1000 quilômetros pra trás pra andar, né? E aí tu vai trazendo os caras, eles não têm equipamento, tu tem cada vez aumenta a tua corrente de suprimentos, né? Cada vez o cara fica doente, é aquela coisa que ele não queria no início? Ele não queria batalha lenta, só que ele acabou ganhando uma batalha lenta aí, né? E ficou meses no frio e em condições completamente adversas, né? E nisso... É que ele encontrou o Celso Roth russo lá, né? E aí... Não, exatamente, porque o pessoal vê a Rússia, não sei o quê, mas se tu for olhar no grosso, eles são pobres, né? Eles não tinham... Seria fácil pra eles ganharem num terreno plano, né? Pros nazistas ganharem um terreno plano, porque as armas são melhores, os tanques são melhores, só que não sei o quê. Só que naquela condição não dava, bicho, né? E muito longe, longe. Então se cria um clima desagradável. E isso aconteceu em 42, 43. E fora que se tu ganhar... Só que acontece o seguinte, também eles estavam atrás de mais recursos, né? Tu tem novos postos de petróleo ali, tu tem pontos estratégicos, não é só bater nos russos, né? Às vezes é uma necessidade, tu avançar é uma necessidade, né? Se tu parar, tu morre, né? Meio que tu tem que continuar pagando, né? Tanto é que a questão da chamada solução final, a questão dos campos de extermínio, tinha a ver com como ser eficiente pra matar toda a galera que a gente acha que tem que morrer, né? Era um jeito mais econômico, né? Porque se tu vai dar um tiro em cada um, né? De metralhar todo mundo, é gasto. Então isso tem tudo uma conexão, né? Com essa questão de eficiência, com buscar recursos, com expandir. De forma que quando chega 44 de AD, eles meio que os aliados reuniram todas as forças pra brigar do outro lado, né? Porque é meio que pra forçar esse segundo front. E ainda assim, quem chegou primeiro em Berlim foi a turma do Stalin, né? Isso aí. Mas quando a gente vai falando assim, a gente vai chegando nessa parte dos campos de extermínio e tudo mais, né? Era um ambiente, assim, terrível, né? Era uma estratégia extremamente covarde e tudo mais, né? Era uma industrialização da morte, né? Era como eu ser eficiente pra eliminar essa gente aqui. Vamos botar eles fazendo trabalho forçado. Tá, mas daí esse aqui não consegue trabalhar. Tá, vamos matar. Esse livro aí tem todo... do Primo Levi, esse livro do Primo Levi, que fala o tempo dele no campo de concentração, cara, ele não é uma história assim sendo narrada, entende? Ele vai colocando as lembranças dele no campo de concentração e é um troço extremamente, eu não sei qual é o substantivo que eu queria colocar. Agoniante? Mas... Eu acho que adjetivo também, eu acho que é o que tu quer. Não é o adjetivo, mas é a palavra, não sei se é vívida, sei lá, enfim. Mas é um troço que ele vai especificando, assim, como que era o tratamento dentro do campo, da questão das bolhas, desde o banho, desde a comida, o pensamento ali de noite. O melhor momento, entre aspas, era quando tu tava doente, mas não doente o suficiente pra morrer, pra ser descartado, entendeu? Que tu podia ter uns 2 dias de folga ali, entendeu? Uns troços assim, era assim, tu vai lendo e te aprofundando ali na experiência do cara e tu vai tentando pensar como era passar por aquilo. É um troço... não tem como mesmo descrevendo mesmo descrevendo não tem como, porque é o ponto mais absoluto da desumanização em termos industriais, assim, né? Só que daí o que acontece, né? Tu tem essa conquista e quem vai descobrir, quem vai achar o bunker do Hitler, quem vai achar os primeiros campos, é tudo os russos, é tudo a União Soviética, embora 600 mil soldados tenham descido lá na França no dia dele. Só antes de entrar indo rumo final aí da guerra, queria falar uma coisa sobre os campos de concentração. A questão das experiências que foram feitas, eu tanto tenho médica um relato e coisa, até que ponto é ético usar os resultados dessas experiências. Vocês estão no pensamento, já que fizeram, vamos usar atualmente pra ver. Mas tem algum caso concreto? Vivisecação, por exemplo, iam abrir o cara lá vivo pra ver como é que funcionava as entranhas do cara, ou botava pra correr no gelo, ou em câmara de baixa pressão, pra ver até onde o ser humano aguentava. Se fazia esse tipo de coisa, mas aí que tá, é que a gente não teve um caso concreto, por exemplo, digamos que a aspirina foi descoberta num campo de concentração. Aí já é um debate. Não, mas teve, tipo, como é que as doenças se comportavam no corpo, iam lá e injetavam o cara com febre tifoide, por exemplo. Sim. Hoje... E daí foi feito
todo o relato de progressão dos sintomas. Então, vocês são da vertente, já que fez, vamos usar agora. Ou, não, é desumano, vamos descartar o que acontece tudo. é o seguinte, na medida que tu diz, já que fez, vamos usar, tu dá a brecha pro cara... Não dá pra ser, não dá pra ser extremista nesse ponto, assim, já que aconteceu, vamos usar, ou porque é desumano, não vamos usar. Por exemplo, não foi feita... Tecnicamente, ninguém clonou seres humanos, mas a gente sabe que já, né? Só que aí, digamos que se descobriu uma determinada coisa lá. um podcast sobre isso. Sobre O Clone, novela de 2002. Doutor Albieri. Doutor Albieri. Marconi Ferrara. Não, essa é outra novela, né? É o... que é o Said. Tá, não, mas o que acontece? É a mesma coisa da galera que fala... A gente tem um debate muito mais contemporâneo que isso, que é a questão de testar coisas em animais. Tem determinados medicamentos, tem determinadas coisas que, se não é a testagem em bicho, não tem como a gente fazer. E aí? Peraí, tu tá defendendo os animais? Ih, eu errei meu personagem. Né? Que determinadas pesquisas estão feitas no animal ali, tu assim, tá, e aí, né? Só que agora no ser humano se exclui diretamente. Tu vai chegar no ser humano apenas quando tu tem algum parâmetro, né? Mas o que se fazia no nazismo era meio que assim, já que tem o ser humano aí, já que tem à disposição gente que vai ser descartada, é outra pegada, né? Não é nem... Tipo, tem também a história lá de que pegavam os gêmeos e cortavam ao meio e tentavam juntar eles pra ver se funcionava. Tentavam fazer qualquer loucura, mas era muito mais pela tortura e a sacanagem da coisa do que por desenvolver uma coisa. Por um avanço. Porque tecnologia disso não saiu nada, né? Ninguém dá. Convenhamos, né, que a ética dentro da ciência, ela tem que ser um troço meio, não é volátil, ou talvez seja a palavra, não sei, eu acho que eu tô com problema de memória. Porque... Temos o primeiro lobotomizado aí, tá super bem. Não, é que assim, dentro da ciência, essa questão da ética acaba sendo muito... Eu vou voltar no volátil, porque não achei outro termo, porque pra ter um avanço, em algum momento tu vai ter que ter a autorização pra fazer uma coisa que, se tu for analisar na prática, é um troço... tu vai ter que... Não, exatamente. Desumano, de certa forma. Tu tem que saber qual é o limite. Por exemplo, tá se testando agora transplante de órgão de bicho em ser humano. Transplante de cabeça queriam fazer, eu acho que era 2025, talvez, 2024. Tinha um russo lá, bilionário, que queria fazer um transplante de cabeça. Não, isso acontece o seguinte, a coisa com a ética tu faz no passo de formiguinha. Então, o que acontece? Tu vai fazer o transplante do coração do porquinho pro ser humano. Tu não vai pegar um cara de boa na rua e vai fazer. Não, tu pega um cara que tem um diagnóstico tal que tu vai dizer assim, tá, bicho, olha só, tu não tem esperança. Tu quer entrar nisso aqui? Assina. E olha só, a gente não vai te garantir nada, mas pode ser uma chance, né? E aí, tu quer fazer? Não quer fazer? Cobaia! Né? E deixa eu fazer uma pergunta que é sobre isso, que é talvez tu vai ter que cortar isso, mas vamos lá, vamos tentar. Considerando isso que tu tá falando, né? Pensa no seguinte debate ético, digamos assim. Se uma empresa ou uma pessoa lá oferece, por exemplo, sei lá, $500 mil da moeda do país lá pra a família de um morador de rua. Se for dependendo do país, $500 mil não é nada. Tá, vamos lá. É uma quantia que o cara considere bastante, tá? É, uma quantia que fosse resolver os problemas da família dele, tá? Do morador de rua lá, que muitas vezes tem uma história muito triste ou algo do gênero, que acabou tendo que ir parar na rua. Se o cara aceitasse os termos de uso ali e fosse o dinheiro diretamente pra família dele, vocês não acham que poderia ser, de certa forma, algo legal? Não digo legal juridicamente, mas algo bom, de certa forma? O grande contra-argumento disso é que tu nunca vai ter o cara numa situação de escolha livre, pura e simples, né? Na medida que tu tem uma empresa que tá autorizada a fazer essas barganhas, tu vai ter a mesma situação daquela empresa que cata o cara numa cidade inóspita lá e bota ele pra fazer trabalho escravo numa plantação, numa coisa. Então tu vai ver o cara, na medida que tu permite isso, tu vai ver colocando gente em situação pra poder favorecer essa situação de assim, eu preciso, por exemplo, tu é um shake lá e tu tem um problema de rim. Vai pra fila do rim. Negative. Então o problema não é a ética de fazer,
Mas é a ética do ser humano de querer se aproveitar disso. Não, o limite ético é tu saber assim, ó se eu permito, por exemplo, a adoção. Quanto custa pra adotar uma criança? Tu não pode botar um valor, né? Por exemplo, qual é as crianças? Imagina tu botar assim, ó, todo mundo sabe que tem determinados perfis de crianças que pra adoção que são mais visados que outros, né? As pessoas querem bebezinho novinho, as pessoas querem bebezinho ou parecido com os pais, ou parecido com, sei lá, com o Cauã Raymond, sei lá. O que acontece? Daí tu vai fazer leilão por criança? Né? Essa criança, quem é o mais barato vai ser o que tá quase adulto, que ninguém quer adotar no orfanato, e o mais caro vai ser o bebezinho que recém chegou ali. Então, tu tem um problema. Então a gente elimina essa possibilidade, porque já sabe que vai dar treta. Mas meio que tá acontecendo isso no mercado de NFTs, que vamos falar no próximo episódio. Uai. E aí, beleza. Em 7 de maio de 1945, os soviéticos chegam primeiro a Berlim. E aí, eles acham o bunker lá do Adolf lá, né? Do bigodinho, né? Do bigodinho. Tem um monte de lenda envolvendo isso? Tem. Mas, a princípio, ele morreu no dia 30 de abril de 1945 por autossuicídio. Quer dizer, por automorte, né? E hoje ele habla. E aí o que acontece, né? Qual é que era a ideia, né? Dele se matar e depois ele tinha deixado uma ordem pra que carbonizassem o corpo dele, da esposa e da galera ali. Isso é mostrado naquele A Queda nas últimas horas lá. Que é um filme relativamente bom. Era porque dias antes tinham pego o Mussolini, pendurado ele pelas pernas pela cidade e fizeram uma espécie de um show com o corpo dele na cidade, né? E ele não queria isso pra ele, né? Então ele tratou de resolver essa pendência da vida dele, né? E a princípio é isso que aconteceu, né? Embora... Aí que tá, a realidade é essa, né? E faz todo sentido do mundo, mas tem gente que não gosta da realidade. Não, mas daí tem a história do Stalin, que ele fala, tipo, num congresso, que muitos dizem que é pra desonrar o Hitler, que ele tinha fugido, não tinha morrido, ele tinha fugido naquela época. Exatamente. E daí pros alemães pensarem que ele era um traidor. Tem duas vertentes, né? Tem essa aí de fazer e os dois dizem que parte da Rússia, né? Porque aí que tá, porque os americanos, os ingleses e tal, eles meio que estavam contando com o relato russo, né? Que eles nunca confiaram, na real, nunca foram grandes parceiros, né? Então a gente tá ouvindo de orelhada. Então o relato russo era ou desse papo de fugiram pra meio que criar a imagem do cagalhão, ou a imagem de tipo assim, o perigo nazista tá aí, né? Meio que usar o que usaram contra ele a vida toda, né? Tipo, os comunistas aí, né? É meio que isso, usar como bicho papão, né? E beleza, né? Meio que começaram a dividir a Europa de novo, né? Fulano fica com isso, fica com aquilo. Berlim pegaram pela metade, né? Daí vamos entrar em outra questão depois, né? Muro de Berlim, coisa e tal, vem muito depois. E tem o Japão na guerra ainda, né? O Japão chegou lá, né? Era um império ainda, né? Antes de entrar no Japão, posso concluir essa parte da história da Alemanha? Sim, senhor. Eu tenho um materialzinho aqui bom. Material aqui. Secreto. O pior inimigo de Hitler. Esse aí tu anunciou. Esse aí, boa. Esse foi bom. William Patrick Hitler, o sobrinho de Hitler. William Patrick Harris. Nasceu em Liverpool no ano de 1911. A mãe, irlandesa. E o pai, de nome Alois Hitler Jr., meio-irmão do líder nazi. William, sobrinho do Hitler, ele viveu com a mãe até atingir os 18 anos, quando viajou para a Alemanha para ir de encontro ao pai Alois. Nisso, ele chegou a tempo de ver o seu tio, o Adolf, se tornar chanceler, o que permitiu a William levar uma vida abastada. Mas desentendimentos entre Adolf Hitler e o sobrinho deram um outro rumo à história. William, querendo usar a influência de seu tio para alcançar cargos mais altos no escalão nazi. Inicialmente, o William ele trabalhava em um banco, no entanto, ele era uma espécie de ele era uma espécie de oportunista ansioso para explorar a posição do tio e por isso queria um emprego melhor, que lhe pagasse mais e que lhe desse algum tipo de poder. Hitler fez questão de tomar muito cuidado para agradar ao odiado sobrinho, pois ele não queria dar motivos para o acusarem de nepotismo. Certa vez, o
ditador nazista disse o seguinte: eu não me tornei chanceler para o benefício da minha família. Ninguém vai subir nas minhas costas. Em uma ocasião, ele chegou a se referir a William como meu sobrinho repugnante. Para conseguir um emprego melhor, William utilizou uma chantagem bastante audaciosa contra seu tio. E de fato deu certo. William conseguiu um bom emprego em uma fábrica de automóveis. Além disso, ele se aproveitava do sobrenome Hitler. De Gmail. Né? Não, certamente é uma dessas fábricas aí que andam pela cidade. Faz muito gol. Além disso, ele se aproveitava do sobrenome Hitler para ter tudo o que queria em Berlim. Como ser convidado para festas de luxo, comia as melhores comidas da Alemanha e conhecia as mais belas mulheres da High Society. Da High Society. Mas uma hora o ditador cansou de ser chantageado. Se Hitler não cedesse às suas exigências, tornaria-se público ser neto de um judeu chamado Leopold Frankenberg. O tio exigia-lhe que renunciasse à nacionalidade britânica. A chantagem não resultou e William regressou à Inglaterra. Onde escreveu um artigo para a revista Look, intitulado Por que odeio meu tio? O artigo revelava como era ser sobrinho de Adolf Hitler. William fez descrições vergonhosas a despeito de seu tio. Vamos às descrições. Abre aspas. Quando cheguei em Berlim, em 1931, a família estava com problema. Gerli Hambal, filha da irmã de Hitler e de meu pai, havia se autofalecido. Todos sabiam que ela e Hitler eram íntimos há muito tempo e que ela esperava um filho. Fato que enfureceu Hitler. O revólver dele fora encontrado junto ao corpo dela. Esse foi apenas um dos textos onde William dissertava sobre o Hitler e o que não deixou o líder nazista feliz. Em um convite de Adolf para que William comparecesse a Berlim, seu tio expôs suas restrições quanto a seus artigos e ordenou que ele os retirasse, caso suas exigências não fossem cumpridas e ele publicasse mais alguma notícia sobre sua vida pessoal. Adolf fez aos berros uma ameaça dizendo que se mataria. Abre aspas. Eu publiquei alguns artigos sobre meu tio quando voltei para a Inglaterra e fui imediatamente convocado novamente para Berlim e fui levado com meu pai e minha tia para o hotel de Hitler. Ele estava furioso, andando de um lado para o outro com olhos arregalados e chorosos. Ele me fez prometer retirar meus artigos e ameaçou se matar se algo mais fosse escrito sobre sua vida privada. Fecha aspas. Depois de retornar à Alemanha, fala. Tem que avisar o fanficórnio pra resumir o material, que tá dificultando a leitura do povo aqui. É um parágrafo só. Vamos lá, estamos treinando aqui. Depois de retornar à Alemanha, por motivos desconhecidos, William retornou à Alemanha em 1938 e foi embora em janeiro de 1939 com a ajuda de um agente britânico. De volta à sua terra natal, de forma completamente compreensiva, o exército britânico estava cético sobre sua lealdade e, portanto, recusou sua entrada no exército. Logo depois, William e sua mãe foram para os Estados Unidos. Lá, o exército americano também se sentiu inseguro em aceitar William. Afinal, ele era um sobrinho de um dos homens mais odiados de todos os tempos. Porém, William enviou uma carta para o então presidente dos Estados Unidos que explicava sua situação e sua vontade de lutar contra seu tio. William foi investigado por agentes do FBI e logo após se tornou um cidadão americano. E quando a Segunda Guerra começou, ele ingressou na Marinha Americana. Após a guerra, William se distanciou completamente da sua família. Ele estava cansado da atenção referente ao seu sobrenome e decidiu mudá-lo para Stuart Houston. Ele se casou e teve 4 filhos com uma alemã. O casal morou em Long Island, no estado de Nova York. William Patrick Stuart Houston morreu no dia 14 de julho de 1987 e foi enterrado junto com sua mãe em Coram, Nova York. Nenhum de seus filhos deram sequência à linhagem da família, o que ficou conhecido como o Pacto dos Descendentes de Hitler de não terem mais filhos. Essa é a história do pior inimigo de Hitler. Então, aproveitando antes do Nilson entrar no Japão, falar um fun fact sobre um ataque que seria em resposta a Pearl Harbor, que eu prefiro chamar de Projeto Batman, mas o nome é menos charmoso, que é o Projeto X-Ray, que foi criado por um dentista, que era o Little Adams, no qual os Estados Unidos atacariam o Japão com morcegos. A ideia era realizar explosões nas cidades japonesas com bombas cheias de morcegos, que estariam
iam carregando bombas relógio. Isso é um troço bizarro, porque realmente foi uma ideia real. Tá bom. Então tá, né? Brincadeira. É uma estratégia de merda, né? Brincadeira. Tá. E aí a guerra não acabou, né, galera? Ficou o Japão, ainda não. ficou o Japão ali, né? E tipo, o que fecha ali, né? É que eles iam perder a qualquer momento, só que eles não. Tipo, a Alemanha se rende em maio de 45, a guerra só acaba lá em setembro de 45. O que fica acontecendo nesse tempo aí, né? É o Japão enchendo o saco, os Estados Unidos indo pra dentro, né? E isso discutindo Até que cansou de brincar, né? Até que e várias batalhas nas ilhas ali, né, e tal. E aí já tinha durante a guerra, ainda quando os alemães estavam causando risco ainda de vencer, a questão da corrida nuclear, né, da corrida para desenvolver, que tinha todo esse papo de desenvolver tecnologia nova, porque a tecnologia vence a guerra, né, embora os números ainda importem, né. Então tinha essa briga para desenvolver a bomba mais fodida, né, a notícia chegou de que os alemães já estavam desenvolvendo, e aí começou-se o projeto Manhattan, né? Que foi um esforço de guerra para tentar desenvolver primeiro que os nazistas essa arma. E aí no dia 6 de agosto de 45, uma bomba de urânio num avião, meio que... Qual o nome da bomba? Fat Boy, não é? A primeira... Qual é o nome do avião? Não sei o que gay. Enola Gay. Enola Gay, isso aí. Não sei o que gay. Ele lembrou dele, focou no gay, né? Ele joga em Hiroshima uma bomba ali que ela não toca o chão, né? Ela numa altura alta ainda, uns 800 metros, ela estoura e nessa primeira arrancada já mata metade da galera que matou já, né? Mata 70 mil nessa primeira explosão e estima-se até uns 166 mil podem ter morrido nos momentos logo depois, né? Tem gente até hoje que sofre com as consequências da explosão. Né? E 3 dias depois, no dia 9, uma bomba de plutônio, ou seja, tu viu que eles foram pra testar mesmo, né? Foi jogada em Nagasaki. A de plutônio foi a primeira realmente que explodiu, foi ela. Eles nem testaram a de plutônio. Pra tu ver. E ela era mais... tecnicamente, tu precisava de menos plutônio pra fazer mais estrago e tal. Morreu de 60 a 80 mil pessoas, mas o número de vítimas não é necessariamente a letalidade da bomba, porque a geografia de Nagasaki era diferente da de Hiroshima, né? E o que acontece, né? Bom, morreu umas 250 mil pessoas, mais ou menos. Tem gente que ainda não atribui a rendição japonesa a isso, que aconteceu quase um mês depois, né? Mas, de certa forma, foi um bom argumento para os japoneses se renderem e ficarem tranquilos com a repercussão negativa dentro do país, né? Porque se render sempre tem uma consequência, né, interna. Mas a grande finalidade da bomba, né, que a gente percebe é que ela inaugura a próxima guerra, praticamente, né? Porque ela tem a ver com mostrar para os soviéticos que tava montado ali, né? Que eles tinham, que eles podiam fazer. E além disso, que o Japão era um concorrente americano, né? O Japão interessava os Estados Unidos quebrar o Japão. Não só, ganhamos a guerra. Quebrar pra poder, só ver, né? Uma quantidade de fábrica, né? No Japão era forte, né? Nessa questão. Tinha um plano pra uma terceira bomba. Eles iam jogar. Não tinha uma história meio que assim, se o Japão não se rendesse, eles já estavam prontos pra terceira. Me parece. O que eu ouvi. Seria sem Tóquio, né? O que eu ouvi é que isso aí era meio que tipo. Os Estados Unidos meio que botaram tudo que eles tinham. E jogaram meio que o verde, assim, né? Tipo, vamos ver se eles vão comprar que a gente tem, né? Porque. Mas assim, quem faz duas faz três, né? Mas pra imediato parece que tinha aquelas duas ali só, né? Pelo menos do que eu sei por cima, assim, né? E aí, tempos depois, os soviéticos vão ter acesso ao... E assim, os alemães estavam bem longe de desenvolver a bomba, né? Os Estados Unidos passaram bem na frente, né? Porque teve vários acidentes e tal. Os Estados Unidos conseguiram fazer um esforço de... Só passaram bem na frente depois com a ajuda dos cientistas alemães, né? A informação inicial veio da Alemanha e eles começaram a desenvolver. Mas quem pega diretamente na mão grande são os soviéticos, né? Os soviéticos pegam o projeto nuclear inteiro, assim, praticamente, né? Eles vêm com o tema pronto já, né? Os
os americanos meio que pegaram quase que do zero a coisa, né? Ainda sobre o final da guerra, e voltando na questão dos filmes, tem um filme que é muito bom, que eu sempre recomendo para as pessoas, que é o Jojo Rabbit, que é um filme muito interessante. Ah, do gurizinho que tem um amigo imaginário Hitler, né? Isso. É muito bom aquele filme, eu recomendo, sim, porque é um filme que ele mostra o final da guerra de um jeito muito diferente, porque ele não vai abordar uma batalha, ele não vai abordar um grande ataque, nem nada do gênero, ele vai abordar a perspectiva de uma criança que vive na juventude hitlerista, entendeu? É muito interessante. Vocês viram esse filme? Quer dizer, o Doug eu já sei que não deve ter visto. Sim, ele tava naquela lista de Oscar do ano retrasado, né? Por aí, 2019, 2018. Mostra a barbaridade da coisa de um jeito diferente ali, né? Não fica nessa... Meio que virou um ponto comum, né? Às vezes forçar na sujeira da coisa toda ali, né? Mas um filme que eu acho interessante que eu não... sabe, todo o programa agora vai ser uma marca registrada minha, que é tentar lembrar o nome de um filme e não conseguir falhar miseravelmente. Tem um filme, esse filme eu acho que ele é alemão ou francês. Puta merda. Tá, o que acontece? Aí eu não vou poder te ajudar. Pera aí, eu vou botar a sinopse dele, peraí. O Hitler ressuscita e acham que ele é um maluco, peraí. Eu já ouvi falar desse filme. Cara, ele está é isso aí, é um filme alemão, Ele está de volta? Ele está de volta, perfeito, é esse filme aí, é um filme alemão, o título dele é alemão, e o que acontece? O Hitler é um filme de comédia, mas é aquela coisa, é nessa mesma pegada desse do gurizinho aí, é uma comédia, mas não é, né? Porque ele começa a falar uns troços sérios, que o que acontece? O Hitler ressuscita, e ele começa a falar, só que ele ressuscita tipo em 2014, né? Isso. É uma baita premissa, vamos lá. Ele começa a agir do jeito que ele tava quando ele morreu, né? Padrão. E aí tiram ele meio que pra malucão. Olha lá que engraçado, olha lá aquele trouxa lá, né? E isso na Alemanha, né? Que é crime e tudo. Só que com o tempo, uma galera fica meio que... Não, mas peraí, faz sentido. Isso aqui não sei o que. Não, mas nesse ponto ele tem razão. Ele é louco, mas não sei o que. E ele meio que restabelece o Reich, né? meio que isso, assim, né? Tipo, vocês estão brincando, vai vem, sabe? Não conheço, não. Mas parecia eu lembro de ter lido reportagem na época que ele foi lançado, porque ele é relativamente recente, né? Ele é de 2000 e pouquinhos, 2014, 2015, ele por aí. passa no presente. E eu lembro de ter visto e achado muito interessante a premissa, mas eu acabei não vendo. Mas é um filme que eu fiquei interessado. No fim eu rompi o quadro, eu consegui descobrir o nome do filme. Que loucura. Olha aí, ó. Mas deixa eu trazer umas curiosidades, assim, aleatórias. É que 45 minutos foi a leitura do Doug. Pois é. Não, pediu pra trazer conteúdo, trouxe. Não, é que durante a Segunda Guerra, né, acabou sendo inventada a caneta esferográfica, porque as tintas, tipo, nos aviões congelavam, né, e por causa os aviões, os bombardeiros, eles não tinham a pressurização na cabine, então tudo congelava, inclusive a tinta das canetas, então eles precisaram bolar uma estratégia pra a caneta era tipo uma pena moderna, né? Isso, e aí por causa dessa dificuldade acabou se inventando a caneta esferográfica, né? A questão da invenção dos aviões com ou eles podiam escrever com lápis também, né? Mas a caneta é mais e aí quebra a ponta, o que tu faz? Tem que levar um lápis e um apontador. E aí teve também, por causa da Segunda Guerra, a invenção dos aviões com freio a disco. Teve a questão dos paraquedistas de borracha. É aquela história que tu queria saber, que é aquela história que tu queria muito que se contasse, que foi durante a invasão da Normandia, né, no dia D, que tinham os americanos lançaram vários bonecos de borracha com paraquedas, que daí parecia que eram vários paraquedistas, né, caindo, desembarcando lá, e eles tinham espoletas que eles ficavam disparando, então parecia que era tiroteio e tudo mais. Além, claro, da Força Armada Fantasma, que eram tanques de tanques infláveis que eles colocaram pra parecer que era um grande exército. Foi uma estratégia que eu achei sensacional. Primeiro clickbait da história aí.
Cara, ali. Deixa eu só pular uns aqui que são meio chatinhos. Eu acho que nós vencemos a guerra e eu quero uma perguntinha. Eu quero. Cadê as conspirações que tu trouxe? Cadê? Cadê os Foo Fighters? Calma, eu tenho um outro fun fact aqui, que durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos eles não falavam hambúrguer, era Liberty Stick. Porque eles não queriam que remetesse a Hamburgo na Alemanha e tal, porque hambúrguer não falava alemão. Ó, durante a Segunda Guerra Mundial, os hambúrgueres nos Estados Unidos foram renomeados como Liberty Stick, para evitar um nome de origem alemã que lembrava a cidade de Hamburgo. Mas isso já tinha sido utilizado na Primeira Guerra Mundial, porque por causa do espírito anti-germânico, havia rebatizado os hambúrgueres para Liberty Sandwich. Não, como é que fala sanduíches em inglês? Sandwich. Isso aí, então. Perguntinha. Mas eu achei bem curioso esse fato. Calma que eu tenho a minha última história aqui do meu material, que eu prometi, que é a Lança do Destino. A Lança do Destino, a arma que feriu Jesus em posse de Hitler. Você já ouviu falar sobre a Lança do Destino? Essa arma, também conhecida como Lança Sagrada, é um dos artefatos mais misteriosos de todo o mundo. Segundo o Evangelho de João, no capítulo 19 da Bíblia, esse foi o instrumento usado pelo soldado romano para perfurar o abdômen de Jesus Cristo durante a crucificação. A partir deste relato bíblico, essa arma também esteve presente em diversas outras que possuem uma certa força ou poder místico. Supostamente, grandes nomes do passado, como Carlos Magno, Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler, desejavam ter a posse dessa arma. Segundo a lenda, esse artefato daria o poder de conquistar o mundo. Por conta desse mito, Hitler, o perseguidor dos judeus e de muitas outras minorias, a desejava mais do que qualquer coisa. Será que ele foi capaz de colocar as mãos na Lança do Destino? Por onde andou a Lança do Destino? No livro A Lança Sagrada de Hitler, o pesquisador Pedro Silva aborda esse assunto tão enigmático. Diversas narrativas míticas e fatos históricos são apresentados com o objetivo de entender como essa lança se tornou um item tão desejado. Desde o momento da crucificação de Jesus, no caso, essa lança foi representada como uma relíquia religiosa de valor inestimável e também considerada um grande símbolo do cristianismo, assim como o Santo Graal e a coroa de espinhos. Com o passar dos anos, uma lenda bastante curiosa passou a acompanhar a Lança do Destino. Quem tivesse posse desse objeto teria a capacidade de conquistar o mundo. Em posse dessa arma, o imperador Constantino de Roma chegou a afirmar que a lança o guiou durante as diversas batalhas do Império. O general franco Karl Martel, talvez? Martel também alegou ter usado a mesma relíquia em seus confrontos. Já Carlos Magno afirmou ter vencido 47 conflitos por causa da Lança do Destino. Até mesmo Napoleão teve em posse da lança. Em 1912, um jovem chamado Adolf visitou o museu de Viena, que tinha a lança. E com acompanhamento e orientação do Dr. Walter Stein, ficou sabendo sobre o histórico, né, de poder da lança. A partir desse momento, Hitler ficou apaixonado pelo poder que esse objeto poderia trazer. E aí, ela ficou em posse de Hitler em 1938. Depois que ele subiu ao poder como chanceler da Alemanha e anexou a Áustria, ele ordenou que a lança, junto com o resto da coleção do museu, fosse enviada para Nuremberg, coração do movimento nazista. Esse transporte foi feito em outubro desse mesmo ano, em um trem blindado da SS. E a partir desse momento, ele, em posse da Lança do Destino, ele se sentia com muito poder, né? Então ele não começou a ganhar territórios, cada vez mais, ganhar mais espaço e muito mais vitórias. Porém, diz a lenda que perto do final da guerra, a cidade de Nuremberg lá teria sido invadida lá por soviéticos ou americanos, alguma coisa assim, que teriam supostamente destruído, né, a lança do Destino. E com isso, por causa disso, Hitler teria perdido a guerra. E ainda, segundo essa lenda, há boatos de que os Estados Unidos secretamente roubou a lança, né, e deixa ela guardada, né, no Fort Knox, eu acho que é o cofre lá mais seguro lá. Tem um negócio assim. É isso aí, então. Perguntinha. Considerando que muito do que somos hoje é consequência de um efeito dominó da Segunda Guerra, com todas as tecnologias e os avanços, imagine você, com todo esse conhecimento, voando e ficando cara a cara com o pequeno Adolf, com seus 12 anos. Você evitaria a ascensão do nazismo sem saber o que iria acontecer ou deixaria a história seguir seu curso?